Tu já parou pra pensar o que seria da abelha se ela não fizesse mais mel? O que eu quero te dizer é como você tem aplicado ou utilizado, multiplicado aquilo que Deus colocou na sua mão? Edva, mas eu não tenho nenhum talento, eu não sei fazer nada, não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho nada sobrenatural nas minhas mãos. Ok. Muitas pessoas pensam exatamente assim. Mas pensa comigo. Somos seres humanos, somos seres vivos, somos seres naturais, somos seres que estão sempre em desenvolvimento. A gente aprende coisa nova todos os dias, a gente evolui todos os dias. E assim como qualquer ser vivo que pertence a esse universo, a esse planeta, eles tendem a ter uma função, ok? Então, a planta tem uma função, a árvore tem uma função, o animal, o inseto, o mosquito, ele tem uma função. Então, todos os seres vivos, ele tem uma função. Mas ainda não sei qual que é a minha função. Vamos pensar que você tem uma habilidade de fazer alguma coisa. Você tem uma habilidade de fazer um bolo, uma habilidade de fazer um crochê, você tem uma habilidade de se comunicar com seus amigos. Vamos supor que desde criança, na hora que for se reunir para escolher qual brincadeira a gente ia fazer, você, vamos perguntar pro João, vamos perguntar pro Lucas, vamos perguntar pra Maria, ela sabe. Você já tem aquele instinto de líder, você já tem aquele instinto de ser um bom comunicador, ou você tem aquele instinto de saber qual que é o plano, qual que é o direcionamento, você tem um raciocínio rápido, enfim, o que eu quero falar? Você precisa fazer essa autoanálise com você mesmo e você conseguir identificar aquilo que você é bom de verdade. Pode ser aquele mínimo que você acha que é muito pouco, mas sabia que um litro de água é muita água para quem não tem um copo de água? Esse pequeno conhecimento que você tem, ele pode ser transbordado na vida de muitas pessoas. É por isso que eu volto a fazer aquela mesma pergunta. O que você tem feito com o talento que Deus colocou nas suas mãos? A gente vê vários temas na Bíblia, algumas parábolas também, onde Jesus pergunta o que as pessoas fizeram com o dom, com o talento, com aquilo que Deus deu para elas. E quando isso acontece, umas traduções mais resumidas aqui que posso dizer para você, Deus chama essas pessoas de infiéis. E quando a pessoa chama essas pessoas de infiéis, tá falando que essa pessoa não é leal. Quando uma pessoa não é leal, ela não tá sabendo usar a confiança que foi entregue a ela. E quando a gente está falando de lealdade, nos termos de talento daquilo que Deus deu, a gente está falando de multiplicação. A maioria dos milagres que Deus operou naquela época era através de multiplicação. Multiplicação do peixe, multiplicação do vinho. Ele conseguia trazer uma pequena fatia de alguma coisa e multiplicar para várias pessoas. Edson, mas ele já curou um cego, já curou um paralítico. Ok, mas através daquele testemunho, não é até hoje que você lê a Bíblia e se alimenta com aquilo, criando mais esperança e conhecendo mais a Deus? Então tudo aquilo que Deus fez, nada que ele fez, ele levou uma vantagem acima daquilo. Ninguém nunca pagou ele, ninguém nunca falou, Jesus, obrigado por ter me curado, Jesus, obrigado por ter multiplicado o pão. As pessoas o adoravam pelo aquilo que ele fazia. Mas a gente está falando de Jesus, que é um Deus. O que eu quero dizer é, todas as ferramentas que Jesus tinha aqui na Terra, ele utilizou e multiplicou em prol dos outros, em prol dos próximos, em prol das pessoas que estavam ali com ele. E eu te pergunto novamente, o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Ed, mas eu não tenho. Tá, você sabe se comunicar? Você sabe ler? Você tem acesso a recursos financeiros? Você tem um pouco mais de dinheiro? Você está sobrando dinheiro no final do mês? Você quer guardar para uma coisa que às vezes você nem vai utilizar? Você já sabe se Deus quer que você realmente tenha isso que você está guardando dinheiro? E às vezes tem tantas pessoas ao seu redor que estão precisando de uma ajuda, que estão precisando de um apoio. E às vezes não é nem esse apoio de dinheiro. É um apoio de uma conversa, de um abraço, de um conselho. E o amor, às vezes você fala que não tem nada, mas se você tiver esse amor que você tem de dedicação à obra de Deus, ao próximo, à sua família, aos seus filhos, ao seu esposo, a pessoa que às vezes você nem conhece,
Sabe quando você encontra alguém, você quer conversar, você quer ajudar a pessoa, você quer falar da vida, você quer falar de um monte de coisa? Esse é o amor. É um dom, é algo que tá dentro de você. E se você sente esse amor pelo próximo, o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se você não está multiplicando aquilo que Deus colocou, que seja o mínimo que você acha, você está sendo uma pessoa infiel e desleal. E quando você começa a entrar por esse caminho de deslealdade, as coisas param de se multiplicar na sua vida. Pensa que Deus está a um nível de confiança com você. E Ele começa a te entregar aquilo que Ele acredita que você vai multiplicar. E se você para de multiplicar isso, ou melhor, você nunca multiplica, você acredita que fica travado no seu orgulho, fica travado com o seu ego, fica travado achando que você merece ser reconhecido, que você merece um valor, Deus vai parar de multiplicar na sua mão. Às vezes não. Nós somos mordomos de Deus aqui na terra. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente tem que ter a sabedoria de multiplicar e usar com aquilo que é necessário. Então, analisa consigo mesmo. O que você tem hoje, você está usando para recursos próprios, para o seu próprio ego, para a sua própria glória, para o seu próprio reconhecimento, ou você está usando aquilo para você abençoar a vida de outra pessoa? Lembra, não estou falando de dinheiro, estou falando de um conselho, de um amigo, de um abraço, de um almoço, de levar para passear, para conversar, perguntar se está bem, se está tudo bem, de ser próximo. Pega aquilo que você mais tem, se é o seu tempo, se é uma conversa, uma resenha, faça isso em prol do reino de Deus. Mas não pegue aquilo que Deus te colocou e enterra esse talento. 3 coisas que podem fazer que você não utilize o seu talento, aquela vocação que Deus te deu. Primeiro, pelo seu próprio orgulho. Você achar que as pessoas não merecem, por falta de reconhecimento, por falta de validação, porque as pessoas não merecem aquilo que você tem de bom, sendo que nem é de você, foi Deus que te deu. Segunda coisa, você não confia em si mesmo. Você acha que aquilo que você tem, o pouco que você tem é muito pouco, ou que você tem não serve para nada, não vai ajudar ninguém, ou aquilo que você tem você acha que é muito pouco e pra quê? Por que eu vou me esforçar em ajudar outra pessoa? Por que eu vou aprimorar esse pouco de conhecimento que eu tenho? E o terceiro motivo, esse aí é bom você sentar, é porque você está longe do Espírito Santo. Porque se você estivesse bem próximo do Espírito Santo, isso ia queimar de uma forma tão forte dentro de você, que você não ia conseguir ficar parado dentro da sua casa. Você ia querer viver disso que está queimando dentro de você, você quer multiplicar, você quer levar para outras pessoas, você quer ajudar, você quer transbordar o amor, aquilo que Deus colocou no seu coração. Então para de guardar aquilo que Deus colocou no seu coração. Para de guardar. Para de esperar a validação dos outros. Para de achar que você é pequeno. Para de achar que você não tem essa capacidade. Para de achar que você precisa do reconhecimento de alguém. Você não precisa do obrigado. Você não precisa de gratidão de ninguém. Acorda todo dia e fala: Deus, obrigado por isso. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pelo que eu não tenho. Obrigado pelo que eu quero. Obrigado pelo que o Senhor quer na minha vida. Não fique esperando reconhecimento dos outros. Quem fica esperando reconhecimento dos outros vai cair no primeiro não, na primeira crítica. Quem depende de elogio, cai na primeira crítica. E não seja uma pessoa que dependa de elogio nem de crítica. Seja uma pessoa que dependa de propósito, que dependa de Deus, que dependa somente do reino. Buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.